Olá pessoal, meu nome é Maria José, estou aqui para gravar o meu terceiro vídeo. Eu sou estudante da Uninter e preciso fazer esse estágio para poder pegar a minha formatura. Então, continuando na gestão, sobre a gestão participativa, a postura do gestor escolar mediador do processo de tomada de decisão. Eu vou ler um trecho do livro Gestão Educacional, o qual fiz um curso que faz parte da matéria. Vou falar sobre concepção democrática participativa. Vou ler 3.3 do livro, da página 95. A gestão democrática na escola se apresenta como elemento de contra-hegemonia em face da implantação direta e a crítica dos princípios e métodos da administração geral na gestão e organização escolar. 3.1 Conceito de democracia e sua relação com a democratização da organização escolar. O conceito de democracia teve origem na Grécia Antiga e no decorrer da história foi sendo transformado e interpretado de maneira diferentes. Na antiguidade, a palavra democracia, na sua essência, representava a participação popular nas decisões da polis, que quer dizer cidade. Com a evolução histórica, democracia passou a ser entendida como sinônimo de formas de governo, em que um governo seria democrático ou não, dependendo do grau de participação do povo nas políticas e práticas de administração. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra democracia significa, número 1, governo do povo, soberania popular. E número 2, doutrina ou regime político baseado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder. Sacristan, de 1999, conceitua democracia como, entre aspas, o conjunto de procedimentos para poder conviver racionalmente, dotando de sentido uma sociedade cujo destino é aberto, porque acima do poder soberano do povo já não há nenhum poder. Fecha aspas. O autor aponta para a vivência em uma sociedade construída historicamente com a participação de todos, em que os cidadãos têm liberdade para agir e decidir, tanto individual como coletivamente, de forma organizada e racional, considerando acima de tudo o bem comum e o sentido social. Nesse sentido, a democracia expressa valores, responsabilidade e subentende não apenas ideias, mas prática de participação no planejamento, construção e exercício das diferentes formas de gestão, quer seja em termos de Estado, quer seja em termos de gestão de instituições locais.
Sintetizando, podemos afirmar que a democracia participativa pressupõe uma sociedade civil politicamente preparada e consciente quanto aos direitos e deveres necessários para a concretização de causas coletivas. Quando transpomos esse raciocínio para a gestão escolar, em que o objetivo maior é a formação técnica e política do cidadão humano, a participação adquire maior relevância e se configura na forma mais adequada de construir uma gestão democrática. Primeiro, por possibilitar o envolvimento de todos os integrantes da escola no processo de tomada de decisão, organização e funcionamento do trabalho pedagógico e administrativo. Segundo, porque o fato de todos participarem do planejamento, reflexão e execução das práticas de gestão amplia o conhecimento acerca dos objetivos, aprofunda a compreensão das funções e metas da escola e, consequentemente, amplia o grau de interação entre equipe diretiva e pedagógica, docentes e discentes, pais e comunidade. Essa discussão sobre participação democrática na gestão escolar é fundamental por Libânio, Oliveira e Toshi, que relacionam o conceito ao de autonomia. Para os autores, eles acham que o conceito de participação fundamenta-se no princípio da autonomia, que significa a capacidade das pessoas e dos grupos para a livre determinação de si próprios, isto é, para a condução da própria vida. Como a autonomia opõe-se às formas autoritárias de tomada de decisão, sua realização concreta nas instituições dá-se pela participação livre na escolha de objetivos e processos de trabalho e na construção conjunta do ambiente de trabalho. Isso nos leva a uma reflexão. O que é necessário para estabelecermos um processo propiciador de autonomia nas escolas? A autonomia na escola requer o envolvimento de todos na organização, operacionalização e avaliação dos processos administrativos e pedagógicos, de forma a refletir permanentemente sobre os objetivos sociopolíticos da instituição escolar, o que requer dos educadores que atuem com profissionalismo nesse processo, uma vez que construir ética e politicamente autonomia não teria significado se não se aliassem à perspectiva ético-política, a dimensão técnica, o domínio seguro de conhecimentos específicos, a utilização de uma metodologia eficaz, a consciência crítica e o propósito firme de ir ao encontro das necessidades concretas e sua sociedade de seu tempo. Rios, 1998, página 12. Os princípios sociopolíticos pressupõem, por parte do diretor, letra A, compromisso no sentido de não descuidar da formação para a cidadania. Letra B, clareza de que a escola e sua organização estão inseridas em um contexto social amplo e que seus atores sofrem e emanam
emanam influências da e para a sociedade civil e política, de que fazem parte. Letra C. Compreensão de que na prática da gestão escolar está imbricada a concepção de educação, de homem, de ensino, aprendizagem e para que tipo de sociedade a proposta pedagógica de sua escola está comprometida. Obviamente, no cotidiano do diretor, cabe refletir com sua equipe pedagógica, administrativa, docente-discente, sobre questões que vivenciam. Nesse contexto, Veiga formulou algumas perguntas importantes ao se referir aos alicerces da escola básica. Qual é o filósofo sociopolítico, econômico e cultural em que a escola está inserida? Que concepção de homem se tem? Que valores devem ser definidos na sua formação? O que entendemos por cidadania e cidadão? A formulação da cidadania tem sido o fio condutor do trabalho pedagógico da escola. Como a escola deve responder às aspirações dos alunos, dos pais e dos professores? Qual é o papel da escola diante de outros espaços formadores? O que percebemos no contexto das práticas administrativas escolares é que a perspectiva sociológica se revela na inserção de todos os sujeitos envolvidos, na compreensão dos problemas cotidianos que, se encaminhados de forma democrática, provocarão um efeito pedagógico sobre todos os integrantes, na medida em que os envolvidos no processo educativo pensam os problemas, propõem soluções e participam das decisões. Para tanto, as práticas de gestão exigem de toda a equipe, em especial da direção da escola, espírito de liderança, capacidade de dialogar, de construir consensos e de construir consensos e de coordenar o processo de decisão e realização do trabalho pedagógico. Além de postura firme e autonomia para construir encaminhamentos e criar condições para a operacionalização das decisões. Esses elementos compõem a competência pedagógica, ética e profissional para assegurar que as decisões tomadas de forma participativas e respaldadas técnica, pedagógica e teoricamente sejam cumpridas por todos. Veiga amplia o conceito de autonomia da gestão escolar ao analisar sua importância nas instituições educativas, classificando-a em 4 dimensões, sintetizadas a seguir. Letra A. Autonomia administrativa. Representa a possibilidade de os profissionais da escola gerirem os planos, o programa e os projetos, adequando-o à estrutura da instituição, à realidade na qual se insere e ao contexto histórico e social. A autonomia administrativa compreende um espaço de negociação e garantia do direito de a comunidade escolar
eleger seus dirigentes, constituir conselhos escolares com funções deliberativa, consultiva e fiscalizadora, bem como elaborar e aprovar nos respectivos conselhos o plano de gestão da escola. Letra B. Autonomia pedagógica. Tem a ver com as normas, encaminhamentos e procedimentos das questões pedagógicas, tais como elaboração e explicação de objetivos pedagógicos, científicos, tecnológicos, artísticos e culturais, análise, implementação e avaliação do currículo escolar, seleção e organização de conteúdos, construção de metodologias e práticas avaliativas, instituição da pesquisa e de programas de formação continuada, em parceria com universidades e outras agências sociais, estabelecimento de critérios sobre acesso, promoção e recuperação dos alunos, e conferência de graus e outros títulos escolares, considerando-se sempre a função social da escola, a organização do trabalho pedagógico e a melhoria permanente do processo de ensino e aprendizagem. Letra C. Autonomia jurídica. Refere-se à possibilidade de a escola elaborar, em coerência com as políticas e diretrizes dos órgãos centrais, as próprias normas e orientações internas no que se refere a aspectos como admissão de professores, estabelecimento de convênios, matrículas e transferência dos alunos, implantação dos projetos diversos e etc., oferecendo nesse processo condições de participação cultural, profissional e sociopolítica a todos os sujeitos que atuam no processo educativo escolar. Autonomia financeira. Letra D. Autonomia financeira. Configura-se na prerrogativa de a escola pública, que recebe as verbas repassadas pelo poder público, administrar os recursos financeiros e aplicar e remanejar diferentes rúbricas. Compreende a competência para elaborar e executar seu orçamento, com fluxo regular do poder público, permitindo à escola planejar e executar suas atividades, independentemente de outras fontes da receita com fins específicos. Enfatiza-se que tais recursos devem existir e ser suficientes para efetivar a proposta pedagógica com qualidade, preservando a dignidade de docentes e discentes. As autonomias nessas dimensões referenciadas são construídas concomitantemente, relacionadas entre si, e suas implicações se interpenetram no dia a dia da gestão escolar, criando em maior ou menor grau condições ao exercício da autonomia. Bom, temos aqui então uma construção das autonomias na gestão escolar. Bem, no centro nós temos a escola, pedagógica, administrativa, jurídica e financeira. A vivência desse processo reforça as bases necessárias para a formação da cidadania e para a superação de processos administrativos centralizados e fundamentados
apenas em decisões de natureza técnica e burocrática, em busca de uma gestão escolar voltada ao bem comum. Essa postura pressupõe que o diretor seja investido na autoridade do conhecimento expresso no domínio da referência sobre a função da escola, sobre os fundamentos teóricos, metodológicos e relacionais da ação educativa, sobre os princípios da gestão e sobre a habilidade para organizar, planejar e executar o trabalho pedagógico escolar, bem como acompanhar o processo do ensino-aprendizagem com suas múltiplas inter-relações e com as implicações que ele envolve. Temos aqui também a função da escola básica e os fundamentos da gestão democrática na organização escolar. Que na construção de uma gestão democrática na escola pressupõe a clareza da finalidade da escola no contexto da sociedade contemporânea. Do ponto de vista legal, fundamenta-se a finalidade da escola na Constituição Brasileira, artigo 205, que determina ser direito de todos, abre aspas, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho, fecha aspas. Sendo, portanto, atribuição da escola, por meio de várias mediações, contribuir para que essa prescrição se efetive não só de direito, mas de fato. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é a sigla LDB. No artigo 22, dispõe que a educação básica tem a finalidade de desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, fecha aspas. Essa prerrogativa é complementada no artigo 12 da referida lei, ao determinar para o estabelecimento de ensino as seguintes incumbências. Número 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 2. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. 4. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. 5. Prover meios para recuperação de alunos de menor rendimentos. 6. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Além disso, compete aos estabelecimentos de ensino informar aos pais e, se for o caso, aos responsáveis legais sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica. A implementação dessa proposta vai se concretizando via estabelecimento e metas, definição de prazos, criação de metodologias e forma de encaminhamento, administração de recursos e relacionamento da escola com a família e a comunidade. A compreensão desses aspectos é fundamental, pois as leis por si sós não garantem a execução das ações no cotidiano escolar.
É por meio da implementação coletiva do projeto político-pedagógico, se elaborado tendo em vista os interesses de todos, que este se constitui em um elo articulador das ações e norteador da direção que a instituição deve tomar, refletindo a realidade da escola, apontando a utopia a perseguir, estabelecendo metas, delineando objetivos e formas de operacionalização. Veiga afirma que o projeto político-pedagógico, abre aspas, busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente, fecha aspas, na busca da efetivação da finalidade da escola. Além de todos os fatores levantados, Braz aponta também o trabalho com o conhecimento como núcleo da ação educativa e define como função essencial da escola a socialização do saber sistematizado, indispensável ao exercício da cidadania, assim como na produção e sistematização de um novo saber nascido das necessidades da prática social. Tal função, a meu ver, deveria garantir aos indivíduos pertencentes a uma determinada sociedade uma base comum de conhecimento e habilidades, enquanto instrumental necessário à participação e às transformações sociais. Assim, o diretor comprometido com a função social da escola busca, por meio da construção de uma gestão democrática, garantir que os alunos não só se apropriem dos conteúdos fundamentais, entre parênteses, leitura, escrita, ciências sociais, natureza e bases matemáticas, fecha parênteses, mas também incorporem os saberes tecnológicos, econômicos, jurídicos e éticos. Para tanto, há de se garantir o acesso à escola, a permanência dos alunos nesse sistema e a apropriação crítica do saber sistematizado, os quais são organizados, dosados e sequenciados no currículo escolar. Considerando-se as fases de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos e as especificidades das diferentes áreas do saber. Para realizar esses propósitos, Muribeca enfatiza a importância do projeto político-pedagógico e da gestão democrática, entendendo que esse documento é o norte que irá direcionar todo o trabalho da instituição em busca de alcançar os objetivos propostos e que a viabilização destes só será possível através da democratização da escola. Democratização da escola, tomada como pressuposto básico para a democratização das relações que acontecem no cenário escolar e consequente melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Bem, agora vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui.
algumas perguntas, né? Os conteúdos são os conhecimentos sistematizados e socialmente valorizados, organizados para serem ensinados no ensino formal. Estes conteúdos deveriam sofrer uma criteriosa seleção por parte daqueles que fazem a educação acontecer, isto é, dos pedagogos, docentes e não docentes. A pergunta-chave seria: por que são estes conteúdos e não outros? Poderia ser diferente? Como? Temos alguma sugestão? Qual? E etc. A metodologia terá como preocupação principal proporcionar ao aluno, além da assimilação e reconstrução dos conteúdos escolares, o desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas, o que implica uma determinada visão de homem e de sociedade. A avaliação não deverá limitar sua preocupação ao rendimento individual do aluno, mas deverá se constituir em um indicativo revelador do caminho trilhado pela escola, ao tempo em que sinalizará para o possível caminho que levará a conduzir a concepção dos objetivos formulados no seu projeto político-pedagógico. A sistemática da avaliação na escola está diretamente relacionada à metodologia e aos objetivos. Ao formular seus objetivos, a escola não pode obscurecer as novas realidades sociais, econômicas e políticas impostas pela sociedade contemporânea, ao tempo em que tentará responder às questões: qual o nosso objetivo na escola? O que pretendemos alcançar? Por que, para que e para quem trabalhamos em educação? Quem serão os beneficiados com nossas ações? Questões estas que irão direcionar todo o trabalho pedagógico da escola, apesar de estas não serem questões novas, nunca podem sua atualidade nunca perdem sua atualidade e importância. Analisando os questionamentos propostos por Muribeca, você há de concordar que a efetivação da função essencial da escola requer estratégias e mediações pedagógicas sensíveis às necessidades da comunidade escolar. Emerge daí como fundamento da gestão democrática a participação de representantes dos diversos setores da escola, o que ocorre via organização dos colegiados, entendidos como órgão coletivo de decisões e de análise dos problemas da escola. O colegiado representa também uma mudança tanto nos processos de tomar decisões administrativas e pedagógicas, como nas formas de relacionamento com a comunidade ou com os órgãos superiores da administração educacional. Nessa concepção, a responsabilidade e o envolvimento dos diferentes segmentos se materializam nas diversas ações que se desenvolvem na escola, desde a definição do plano diretor, da construção do projeto político-pedagógico, até a elaboração dos planos de ensino. Coerente com a finalidade da escola ora explicitada,
Bryce indica como referencial teórico para fundamentar a gestão democrática a perspectiva histórico-crítica da educação, concebendo a prática educativa escolar como uma prática social e histórica, portanto, construída no contexto das relações sociais. Saviani reforça esse raciocínio afirmando que a educação se constitui em, abre aspas, uma atividade mediadora no seio da prática social global, fecha aspas. Bryce concebe a pedagogia histórico-crítica como uma pedagogia progressista, indicando-a como o referencial teórico específico que permite a análise e a compreensão do processo de administração colegiada. Tal pedagogia tem como fundamento autores como Gramsci, Makarenko, Snedders e outros. A referida autora apresenta os seguintes aspectos como itens constitutivos da pedagogia histórico-crítico: o homem como produto histórico, a cultura tomada como socialização, a dialética como método de conhecimento, o trabalho como princípio educativo, a educação politécnica e a escola única. Vamos procurar entender o que significa cada um desses elementos. Letra A. O homem como produto histórico. Bem, a gestão da escola deve partir da premissa de que o homem é um ser histórico e organiza o trabalho educativo, considerando que a formação dos alunos se constrói no conjunto das relações sociais. A escola tem grande relevância entre os atores sociais que interferem na formação dos alunos. Primeiro, pela especificidade do trabalho educativo, que busca a formação humana. Segundo, porque a escola institucionalmente é a locus legítimo de promoção de aprendizagem e já é uma cultura instituída, para onde os pais encaminham os filhos por longos anos e por várias horas diárias. Letra B. A cultura tomada como socialização. A cultura é um elemento de socialização, o que implica a necessidade de que seja instituída uma proposta pedagógica que valorize os saberes trabalhados na ação docente como elementos da cultura ampla. Estes, transformados em saber escolar, auxiliam o aluno a entender e participar ativamente do meio social. A apropriação dos saberes pelos alunos se dá no sentido de superar o mero desempenho de tarefas específicas e possibilitar a simulação de situações concretas da sua prática social. Letra C. A dialética como método de conhecimento pressupõe a historicidade na análise da realidade, percebendo-se a contradição como elemento responsável pela mudança social. Portanto, nessa perspectiva, qualquer reflexão sobre a prática pedagógica deve levar em conta as diferenças materiais de classe. Tais diferenças, ao mesmo tempo que se constituem em obstáculos
para uma educação efetivamente democrática, possibilitam a luta pela superação desses mesmos obstáculos ao permitir a consolidação de uma contra-hegemonia. A dialética, como método de conhecimento, se relaciona com a razão de ser da escola, com locos privilegiados do trabalho com o conhecimento. A sala de aula, o Wachowicz retoma os passos desse método preconizado no Brasil por Saviani, relacionando-o com a didática na ação docente. A autora recebe o primeiro passo como uma prática social, comum a professora e alunos, embora em graus diferentes de compreensão, seguindo do segundo passo, compreendido como a problematização das questões postas no cotidiano. O terceiro passo é a instrumentalização, o momento em que o professor apresenta aos alunos o conhecimento sistematizados, conteúdos científicos. O passo seguinte é a catarse, considerada o momento mais importante de método e que o aluno deve internalizar os conteúdos, relacioná-los com suas experiências e aplicá-los em uma situação diferente com criatividade. O último passo é a prática social, que difere do primeiro passo por implicar em graus mais amplos de compreensão, considerando-se que, no decorrer do processo, a prática foi pensada e construída pelo professor e pelo aluno. Letra D. O trabalho como princípio educativo fundamenta a gestão escolar na medida em que as equipes diretivas pedagógicas e docentes da escola concebem-no como algo construído historicamente, na busca da humanização, ultrapassando a mera necessidade de sobrevivência. Se prevalece a concepção de trabalho como princípio educativo. Os educadores se comprometem, desde os primeiros anos da educação básica, em garantir, na relação entre professor, aluno e conhecimento, a reflexão contextualizada e problematizadora sobre os conteúdos culturais. Letra E. A educação politécnica constitui-se como fundamento da gestão colegiada na medida em que a organização da escola e dos conteúdos prioriza no fazer docente a articulação entre o saber e o saber fazer, promovendo constantemente a articulação da teoria e a prática. A politecnia pressupõe que o professor, na condução da ação docente, encaminhe o trabalho com os conteúdos, integrando as atividades manuais com as intelectuais e relacionando intimamente a teoria com a prática. O referencial teórico subjacente aos conteúdos curriculares da escola básica adquire sentido quando reflete as práticas familiar, profissional e social vividas pelos alunos. F. A escola única configura-se como fundamento da gestão colegiada sempre que a escola é organizada de forma a reduzir as desigualdades sociais e a garantir o direito de acesso à cultura, à ciência e à tecnologia para todos. Não de forma
enciclopédica, mas atuando no desenvolvimento de capacidades intelectivas e práticas dos alunos, possibilita o acesso a todos, independentemente de cor, raça, credo, e compreende-se com uma educação de qualidade, tanto do ponto de vista técnico, entre parênteses, conteúdos, métodos e técnicas, fecha parênteses, como no aspecto político, abre parênteses, fins da educação, valores, condições para intervir na sociedade, fecha parênteses. Bem, então, nós vimos aí que concepção de gestão escolar e implicações de cada modelo na prática pedagógica, técnico-científica, autogestionária e interpretativa e democrático-participativa, gestão democrática. Letra A. Gestão qualitativa total visa a eficiência e a eficácia dos procedimentos, aumentando a competitividade e a satisfação das necessidades dos clientes. Componentes indispensáveis são o comprometimento, os valores e as dimensões da qualidade. Letra B. A gestão compartilhada envolve as comunidades no planejamento, na gestão e na execução dos projetos. Articula-se ao conceito de gestão democrático-participativa. Para exemplificar a forma como se deu a implantação desse modelo no Brasil, foram descritas 3 experiências: a escola cidadã, a formação de